Viu, doutor? Então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso projeto da Anoreg Pará e seus institutos membros, o Notas e Registro na Prática. Meu nome é Conrado Rezende, eu sou registrador civil aqui no Pará, em Belém. Também sou diretor da Anoreg Pará e presidente da Arpem Pará. Eu estou aqui com a presença ilustre, né, nosso professor, escritor, magistrado, amigo, Dr. Alberto Gentil. É um amigo já de jornada, várias aulas que o senhor já deu aqui no Pará, né, doutor? Inclusive presencialmente e em outros projetos nossos também. E é um grande conhecedor, um profundo conhecedor da área de direito notarial e registral, e tem muito a falar para nós aí sobre alteração de nome, mudança de nome, sobrenome. Então seja muito bem-vindo novamente, doutor. É um prazer revê-lo, né, ainda que à distância aqui, e que essa live nossa possa esclarecer pontos aí relevantes daquelas pessoas que durante o mês mandaram para nós as perguntas aqui. Então eu vou deixar a palavra para o senhor, doutor, para que você possa fazer suas considerações iniciais e nós começarmos a nossa live com as perguntas e respostas aí do pessoal que mandou no nosso Instagram. Bom, primeiro, boa noite. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Aqui está perfeito, doutor. Então, olha, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Estar numa live da Anoreg Pará e ao lado do meu querido amigo, Dr. Conrado, é uma alegria muito grande. Sempre que convidado, sempre que chamado pela Anoreg Pará e absolutamente por todas as suas associações participantes e colaboradoras, eu fico sempre muito grato, muito feliz, é uma alegria muito grande estar aqui. E para falar de um tema tão importante como a questão do nome, sobrenome, gêneros, as possibilidades de mutabilidades a respeito desses três grandes temas, esses três grandes blocos de temas, né? Nome, sobrenome, gênero. Eu fico muito feliz. Tivemos alterações importantes aí em 2022, depois provimento do Conselho Nacional de Justiça. Eu percebi pelas perguntas que nós temos aí interessados, temos registradores e temos aí talvez alguns colaboradores com questionamentos que tenham aí a participação na advocacia, ou atuem no extrajudicial, ou iniciam o extrajudicial a partir de agora. Então, a gente acaba convocando a todos para participar dessa live e desse tema com algumas questões que eu já recebi. Já vi aqui que temos aí desde questões que são práticas a questões teóricas de alguns interessados. Vou tentar, de alguma forma, auxiliá-los de maneira objetiva, evitando ao máximo aí o juridiquês, mas tentando proporcionar conteúdo para solucionar as questões atreladas à mutabilidade do nome, né? Afinal, o nome que acaba sendo um direito da personalidade, uma expressão efetivamente da dignidade humana, direito fundamental, portanto, de individualização do indivíduo, de maneira a distingui-lo não só dentro da família, mas na sociedade de todos os demais. Então é um tema riquíssimo. E aqui eu fico ao comando do nosso general, Dr. Conrado, para saber como a gente vai conduzir os trabalhos e poder, de alguma forma, atender a todos aí dentro dos questionamentos que eu recebi. Não sei se hoje foram encaminhados outros tantos, mas posso dar um apanhado geral daquilo que nós temos, ou podemos fazer questionamento por questionamento, como for aí de vosso interesse e intenção. Fico à disposição para a gente bater um papo. Doutor, eu penso que eu até condensei alguns questionamentos em uma pergunta só para a gente tentar explanar mais temas, né, ao mesmo tempo. O primeiro eu acho que é mais de ordem, essa primeira pergunta é mais de ordem para todo mundo ter esse conhecimento que foi alterado em 2022 e pode ser feito já, né? Então eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o senhor, para que você possa responder. Posso mudar meu nome de Ana Maria para Angélica? Aí eu acho que o senhor já pode
entrar no tema aí e falar dessa alteração que teve em 2022, depois regulamentada pelo provimento 149, pode fazer direto no extrajudicial, né? Tá certo. Vamos lá. Bom, nós tivemos o provimento 149 é o provimento que condensou absolutamente todas as questões atreladas a atos administrativos do CNJ, né? Então, nós temos o provimento como sendo o Código Nacional do Foro Extrajudicial. O provimento de 26 de setembro de 2023, que é o provimento 153, é o provimento responsável, efetivamente, por essa alteração dentro do Código Nacional e que trouxe aí as inclusões dos respectivos artigos 515A e seguintes. O que eu vou tentar fazer é não só responder essa questão, mas tentar, de alguma forma, promover aí a democrática análise dos principais temas que nós temos aí, tanto na 14382, como no provimento 153, que foi aí devidamente acoplado, digamos assim, na questão da normativa nacional. De todo modo, só para deixar claro, é possível essa alteração do nosso prenome de maneira imotivada? E a resposta é sim. Eu posso alterar, uma vez alcançada a maioridade, completa a maioridade civil, os 18 anos, eu posso ter a alteração do prenome e posso mudar, no caso, de Angélica para... Ana Maria para Angélica. Era um prenome duplo para um prenome simples, né? Ela pode alterar, sim, o nome, ela pode mudar sem problema algum, de Ana Maria para Angélica, ou de Angélica para Ana Maria, da maneira com que ela achar mais adequado, e pode administrativamente. A gente tem que entender que essa é uma alteração que tem por propósito legitimar como a pessoa se reconhece, como a pessoa de fato é tratada em seu meio social, como ela é tratada pelos seus entes queridos, e essa alteração ela é admissível, perfeitamente admissível. Então nós temos aí tranquila possibilidade de promoção dessa alteração como desejado pela nossa Angélica, outrora Ana Maria, tá certo? Então é possível sim essa alteração. A gente tem a previsão legal e administrativa. Só para deixar claro, nós temos a possibilidade prevista nos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, notadamente em relação à possibilidade de alteração imotivada do prenome. A gente tem previsto no artigo 515B de dado ali das normas da Corregedoria em âmbito nacional. Então é admissível sim tal alteração, tá certo? Sem problema algum. Antigamente tinha que ser no primeiro ano após a maioridade, agora a gente tem a autorização de prenome, de mudança de prenome, após o atingimento da maioridade civil. Certo? Certo. Doutor, eu queria agradecer a presença da nossa queridíssima presidente Moema, da Noreg Pará, acabou de acenar para nós aí também, e a todos os demais presentes. Eu condensei uma aqui, doutor, falando sobre o sobrenome no casamento. As duas perguntas eu condensei aqui para uma. Posso acrescentar o sobrenome do meu marido após o casamento e posso retirar o sobrenome do meu marido durante o casamento? Essa pergunta foi feita em relação ao sobrenome, né? Vamos lá. Alteração de sobrenome, a gente tem previsto no artigo 515I. 515I, nós temos a previsão expressa das possibilidades de alteração de sobrenome em momento posterior ao registro de nascimento, no caso aqui, em decorrência do casamento. Se a gente for olhar o que dispõe o inciso 2 do 515.1 do Código Nacional do Foro Extrajudicial, a gente vai verificar a possibilidade de inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Então, é um direito da pessoa a inclusão ou a exclusão
do sobrenome, sem problema nenhum. E adianto mais, é admissível a exclusão do sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal, por qualquer de suas causas. Então, se nós tivermos aí a hipótese da viuvez, ou a hipótese... Eu agradeço sempre a presença de todos. Assim. O Pará é um estado que mora no meu coração. Sempre que eu for convidado e for, de alguma forma, chamado a participar de absolutamente qualquer projeto, eu sempre estarei à disposição. Mas nós podemos sim ter a alteração, e essa alteração pode ocorrer tanto no momento do casamento, quanto a posteriori, na constância do casamento. Acho que era essa a pergunta, não era, meu amigo? Isso mesmo, doutor. E seguindo nesse sentido, também temos outra pergunta aqui, fala que é muito comum, né? Aparece na prática no cartório. Quero acrescentar o sobrenome do meu bisavô. Eu posso? Perfeito. É uma pergunta também que foi feita para... Essa é uma pergunta bem interessante. E normalmente ela está atrelada a questões ligadas de alguma forma, a possibilidades e tentativas de reconhecimento de uma nova formatação do nome para fins de nacionalidade, normalmente a nacionalidade italiana. É admissível a inclusão do meu sobrenome, ou melhor, né, ao meu sobrenome, a composição do meu nome, de um nome de família que não foi encadeadamente entregue do meu pai a mim no momento em que foi dado ao nome que hoje utilizo. Posso trazer o nome do meu bisavô, por exemplo, do meu avô, e havendo a verificação e possibilidade efetivamente de verificação deste encadeamento de nome familiar, sim, é admissível. E uma outra pergunta até que eu tive acesso, mas complementando essa minha resposta, uma indagação que eu acabo sempre recebendo na prática, seja como professor ou na condição de magistrado, é se eu tenho a necessidade de alterar todo o encadeamento de nomes por essa inclusão. E a resposta é negativa. Eu não tenho como impor a todos os demais da minha linha familiar que também promovam a mesma alteração. É possível que assim hajam, assim atuem? Claro que é. Mas é obrigatória? Não, não é. Perfeito, doutor, perfeito. Excelente explanação. Vamos para outra aqui, também veio para nós através do Instagram. A pergunta é assim: eu queria mudar meu nome de Gustavo para Fernanda. Eu posso fazer isso sem mudar o sexo? Ou tenho que mudar o sexo? E preciso comprovar alguma coisa? Essa é uma pergunta que foi encaminhada para nós também via o Instagram. Tá certo. Bom, quando a gente fala em alteração do nome sem alteração do gênero, nós também temos a previsão no Código de Normas, para ser bem exato, a partir do artigo 516 do Código de Normas, tá certo? Eu posso sim ter a alteração do meu nome masculino para meu nome feminino sem a alteração do gênero. Assim como eu posso ter a dupla alteração. Eu posso alterar o nome e posso alterar o gênero também, sem problema algum. Isso acontece de maneira administrativa, perante o cartório, e é extremamente viável essa possibilidade. Que eu altere meu nome, eu altere também o meu sexo, o gênero. Então, é possível ambas as alterações ou apenas uma delas. Isso também é admissível e pode ocorrer administrativamente, direto no Registro Civil das Pessoas Naturais, no cartório das pessoas naturais. Qual cartório pode receber? Qualquer cartório pode receber essa solicitação de alteração, ainda que ela tenha que ser promovida no cartório que tem o assento de nascimento. Daí a gente pode falar até, né, doutor, complementando, que esse pedido pode ser recebido num cartório diverso, né, do registro, e depois encaminhado tudo pela CRT, né, pela Central de Registro Civil, através do e-protocolo, que é um sistema que funciona muito bem e facilita muito a vida do cidadão, né, que não precisa comparecer pessoalmente. Exatamente. Perfeito. Eu quis só simplificar a resposta, mas deixando ela mais completa, como
já tive aqui o auxílio do meu amigo querido Conrado. De fato, é viável, sim, que a gente tenha o recebimento. Por isso que eu quis dizer, né, em qualquer cartório, aquele que for mais próximo dos interesses do postulante, encaminhado eletronicamente, né, ao devido registro civil que tenha o assento de nascimento do nosso solicitante, do nosso interessado. Perfeito, doutor, perfeito. Outra pergunta também, essa também, vez ou outra, aparece para nós aqui na hora de fazer a alteração do prenome. Mudei meu nome após a alteração da lei, mas me arrependi. Eu posso voltar atrás? Pode voltar atrás. A pessoa pode voltar atrás mesmo depois da alteração realizada. É admissível que ocorra essa digamos assim, esse retorno ao nome anterior. Aí nós temos o encaminhamento ao juiz corregedor permanente, ele vai ter a devida verificação sobre a possibilidade ou não, os motivos pelos quais aquela solicitação foi formulada, para que se verifique aí se não há nenhum interesse fraudulento ou algum propósito de burla à lei, mas nós temos a possibilidade sim de retomada, mas aí com a necessária atuação do juiz corregedor permanente para que a gente tenha a retomada do nome. Pode ser na via administrativa, mas também pode ser na via judicial. Eu posso voltar atrás na via administrativa, por meio do juiz corregedor permanente, ou na via judicial. Isso. Eu até falo aqui, doutor, que a gente recebe alguns pedidos, recebe vários, né, pedidos de alteração de prenome, a gente fala faz aquela perguntinha, você tem certeza disso, né? Certeza? Porque para você voltar ao nome passado, a gente não consegue fazer só comigo aqui depois. Depois a gente vai ter que ouvir o judiciário, né? Ou pelo juiz corregedor ou na via judicial propriamente dita, e deixando bem claro para a pessoa que aquela, né, é uma decisão importante da vida dela, né? Afinal, quando se fala em nome, a gente tem que entender que trata-se de um elemento que compõe efetivamente toda a integralidade de dados de identificação pessoal da pessoa. Nós temos inúmeras situações, como a digital, como a íris dos olhos, que são dados que são efetivamente personalíssimos, individuais, e o nome acaba sendo um destes elementos de caracterização dessa individualidade. Então é muito importante a gente compreender com responsabilidade quais são os contornos e significados de uma mudança tão profunda como essa, seja na inclusão, seja na exclusão de um sobrenome, um nome de família, seja na alteração do prenome. Então, são dados sempre muito importantes. Perfeito, doutor, perfeito. Tem essa questão da facilitação da pessoa exercer um direito da personalidade, mas também tem aquele aspecto da segurança jurídica, né? Foi transferido do judiciário aos cartórios para garantir exatamente isso, né? Que haja essa facilitação do acesso à alteração do nome, mas que haja segurança jurídica no procedimento e que seja uma decisão séria, né? Seja uma decisão bem pensada. Conrado, eu até falando sobre isso, né? E até talvez quebrando um pouquinho o protocolo aí de perguntas e respostas, mas eu recebo muitos questionamentos a respeito do artigo 515-I das normas da Corregedoria Nacional, a respeito do inciso 1, que fala da alteração de sobrenome, mas fala em inclusão de sobrenome familiar, mas não fala em exclusão. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas eu não posso fazer a exclusão no cartório? Na verdade, você pode fazer a exclusão administrativamente, mas nós precisaremos da participação do juiz na esfera administrativa, o juiz diretor do foro em alguns lugares, juiz corregedor permanente em outros, dependendo da nomenclatura utilizada no Estado, mas sim, nós temos a possibilidade, mas a participação do juiz aí ocorrerá de maneira importante, tá? Para que a gente tenha
exclusão de sobrenomes familiares, porque o item fala só em inclusão. Ah, mas eu não posso ter a exclusão, como nós temos no inciso 2, né, que eu acabei tratando aqui, inclusão ou exclusão de sobrenome de cônjuge. Não, eu posso ter a inclusão e a exclusão de sobrenomes familiares. Só que quando a gente fala em exclusão, a gente tem a participação do magistrado por opção legal e autorização administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Mas vamos lá. Não, mas é bem isso mesmo, doutor. Eu, inclusive, tem casos aqui já que foi pedido isso e a gente remete ao juiz, né, porque está fora daqueles casos ali, porque os casos previstos do 1 ao 4, né, do inciso são feitos administrativamente sem ouvir ninguém. Agora, se for algum caso fora daquilo, é que nem você falou, a gente tem que ouvir o Poder Judiciário, né? Daqui o juiz de registro público, aqui na comarca de Belém tem 2 juízes de registro público, e justificar de alguma forma por que você quer isso. A gente não ainda obteve resposta, tem 2 casos tramitando, e desses casos de exclusão do sobrenome familiar. Eu acho que a lei podia ter facilitado essa situação e também encaminhado a atividade registral do sistema das pessoas naturais. Mas, de todo modo, optou ali o legislador no artigo 56 e 57 por uma modulação que acaba, pelo princípio da legalidade, impondo ao registrador a verificação do que nós temos tanto na lei de registros públicos, quanto na normativa administrativa do Conselho Nacional, ali nos seus artigos 515 e suas letras seguintes. A partir aí de setembro de 2023, no provimento 153, que foi devidamente incluído no provimento que é efetivamente o provimento mãe das normas, que é o provimento 149. Perfeito, doutor, perfeito. Doutor, vamos agora para mais uma pergunta. Com o casamento, posso adotar o sobrenome do cônjuge e ficar antes do meu sobrenome familiar? Essa é a primeira parte, e eu condensei com a outra. Então, aqui a primeira que está perguntando se ele pode incluir o nome do cônjuge dele, né, que não seja o fim do nome. E a segunda é, posso retirar meu sobrenome familiar e adicionar o do meu esposo e ficar sem nenhum o meu antes de família? A moça quer tirar todos os sobrenomes dela de família e incluir só o da família do esposo dela atual. Então, essas são as 2 perguntas aí para o senhor poder deliberar. Vamos condensar, e se eu não atender as respectivas respostas aí, por gentileza, me alerte, por favor. Bom, eu tenho a possibilidade de inclusão do sobrenome em qualquer ordem. Tenho visto algumas situações em que os cônjuges eles adotam o sobrenome de maneira a que ambos fiquem com o nome igualzinho. E aí o sobrenome trazido por um é adotado num primeiro momento e o sobrenome trazido pelo outro é adotado num segundo momento. Então, a conjugação ficaria idêntica dos 2 nomes. Imaginando que um traga o sobrenome Silveira e o outro traga do seu nome o sobrenome Santos. E aí o que acontece? Eu fico Silveira Santos, o Silveira dos Santos, para ambos os cônjuges ou conviventes, porque a regra também pode ser aplicada na união estável, tá certo? Aí eu posso ter a exclusão do sobrenome integralmente. Eu ainda tenho a identidade em relação ao meu nome de família, e aí eu posso então adotar o nome do meu marido ou da minha esposa e parcialmente retirar o meu nome? Posso, mas a integralidade na exclusão a gente não tem prevista. Mas eu não vejo obstáculo algum para que ocorra a integração do nome sem os meus nomes de família anteriores, porque passo até agora o meu nome de família atual e assim prestigio um desejo meu e do meu cônjuge na adoção de um determinado nome e sobrenome. Eu posso ter sim essa adoção. Mas e se o registrador tiver dúvida? Ele pode consultar o juiz corregedor permanente sem problema algum. Mas, a meu ver, eu acho que diante da flexibilização que nós tivemos na mudança de nome, eu acho que seria
até contrário ao que prevê a lei, o espírito legislativo, a gente obstar tal situação. Se a pessoa pode alterar o próprio prenome, que seria aquele que ela é conhecida, quiçá alterar um nome de família. Na verdade, uma mera exclusão para um encadeamento diverso. Eu acho que está sem problema algum essa daí. Também ficamos aí com as duas respostas nesse sentido. É bem isso, né, doutor? Porque hoje nós, com esse procedimento de alteração de nome, nós pedimos várias certidões negativas, o número de todos os documentos vão nas averbações dessas alterações, né? Eu acho que o mais importante hoje é tanto o número da matrícula do registro civil como o CPF, isso vai constar em todas as averbações, né? E todos os documentos futuros da pessoa. Então, a gente acredita que garante esse direito, né, da personalidade dela se portar perante a sociedade com o nome que ela escolhe, mas também garante a segurança jurídica dessa alteração, que é constar o número de todos os documentos, ou a apresentação de todos esses documentos em que ela possui esses documentos pessoais. E deixando claro até um adendo aqui, que eu acho importante. Eu acho que o público-alvo, sem dúvida alguma, são os especialistas em direito, mas nós podemos ter os curiosos em direito também assistindo a nossa live, é uma live aberta. Então, eu acho que vale a pena também destacar aqui, e falo como cidadão e como magistrado, como alguém que, de alguma forma, dedica parte do seu tempo aos registros públicos, à atividade extrajudicial. Acho que é muito importante a gente dizer que o registrador civil das pessoas naturais é uma pessoa que detém altíssimo conhecimento jurídico, é uma pessoa aprovada em concurso público e, portanto, com a chancela do Estado para exercer a atividade que exerce, e faz tal atividade de maneira diária com a fiscalização do Poder Judiciário. Portanto, eu acho que esses elementos também devem ser destacados para a gente demonstrar a seriedade de todo o procedimento. Eu não estou falando aqui quais são os documentos, quais são as certidões necessárias, isso tudo absolutamente previsto em norma, mas o registrador civil é o detentor da especialidade e é um especialista nos atos determinados em lei para que assim o faça. Então, eu acho de maneira muito confortável a resposta para que a gente tenha aí a delegação dessa verificação ao registrador. A legislação fez isso, o ato normativo também acompanhou, até possibilitando a alteração do nome de maneira online, o que é uma inovação administrativa do Conselho Nacional de Justiça, e, a meu ver, de maneira acertada. Não se trata de um arrojo ilegal, até porque nós temos a possibilidade do casamento feito à distância, e o casamento já promove a alteração do nome. Então, nada mais justo do que outras tantas hipóteses de alteração no nome serem realizadas de maneira online, uma inovação que me parece bem interessante, não foi objeto de nenhum questionamento, mas que vale aqui, pelo menos, o apontamento a título de nota de rodapé. Perfeito, doutor, perfeito. Como sempre, perfeito nas suas considerações. Eu acho que vamos finalizar com uma pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Posso incluir o sobrenome do meu padrasto? Essa é uma pergunta também que chegou para nós. Essa é muito legal, essa é uma pergunta muito boa. A gente teve alteração na legislação e portanto, no ato administrativo. É admissível, sim, a inclusão do sobrenome do padrasto ou da madrasta. Isso está previsto, para quem tiver o código de normas ou tiver a curiosidade em verificar. Isso, claro, está previsto nos artigos que eu já mencionei, da Lei de Registros Públicos, mas isso está previsto exatamente no artigo 515, M de Maria, de Mariana, de Moema, que fica aqui o meu abraço, que está nos acompanhando, né? Presidente sempre diligente em todas as ações, fica aqui o meu abraço e todas as considerações a ela, ao doutor André, mas é possível sim. Nós temos aí pendente de constatação, conforme dispõe o inciso 1, 2 e 3 do 515-N, que é o motivo justificável, o qual será presumido com a declaração de relação de afetividade decorrente do padrastio ou madrastio, o que, entretanto, não importa em reconhecimento de filiação socioafetiva, embora possa servir de prova desta.
Segundo, o consentimento por escrito de ambos os pais registrais e do padrasto ou da madrasta. E terceiro requisito, comprovação da relação de padrastio ou madrastio mediante a apresentação de certidão de casamento ou sentença judicial, escritura pública ou mesmo termo declaratório firmado no registro civil que comprove relação de união estável entre um dos pais registrais e do padrasto ou madrasta. Então, essa é a resposta que talvez tenha sido buscada pelo nosso solicitante aí, meu caro Conrado. Deixamos assim? Doutor, muito obrigado. Tentamos responder todas as perguntas, né? São várias, condensamos aí a grande maioria para tentar englobar todo o tema. A gente sabe que o tema é muito instigante, né? Que a gente, ainda mais para nós, eu, registrador civil, que mexe com isso o dia todo, alteração de nome, direito da personalidade, segurança jurídica. Então é um tema muito gostoso de se falar dele e levar tanto ao público técnico como ao público leigo mesmo, para que eles saibam dos direitos que eles têm a partir da alteração da lei em 2022. Eu queria agradecer, doutor, a participação de todos, agradecer a participação do senhor, sempre muito gentil conosco, sempre disposto a auxiliar a Noreg Pará, a Arpem Pará, e também aos outros institutos nossos nacionais. A gente se encontra direto em congresso aí da Arpem Brasil, da Noreg, e sempre com esse intuito de trazer a questão científica de uma forma mais clara, tanto para o corpo técnico, né, que necessita dessa informação, como também para a população em geral. Também quero agradecer a nossa presidente, a Moema, pelo projeto, a nossa diretoria acadêmica, no nome do Dr. Pedro e da doutora Luísa, né, e aos demais diretores dessa área específica, e falar para todos que acompanhem a nossa rede social, as nossas lives. Sempre a gente vai estar tentando responder essas perguntas e trazer sempre pessoas que têm conhecimento profundo sobre a matéria, como é o caso do Dr. Gentil, que é escritor, é jurista, é magistrado e entende muito sobre a matéria. Então, doutor Gentil, eu queria deixar com você para o senhor falar as suas palavras e considerações finais, para que a gente possa encerrar a nossa live, que já está sendo um sucesso esse novo projeto. A gente vai fazer o seguinte, viu, meu amigo? Até para que a gente possa sempre ter uma audiência não só qualificada, mas também proporcionar uma maior quantidade de participantes. Eu já deixo anunciado aqui que na nossa próxima live eu vou sortear um livro meu. A gente vai sortear no final da live. Eu realmente não me recordo qual é o tema, mas a gente vai sortear no final da live, a critério de vocês. O tema acho que é protesto. É protesto? Parece que eu também não tenho, mas eu acho que é protesto. Mas a gente vai sortear, eu vou sortear um livro meu na próxima aula, na nossa próxima live aqui, nosso bate-papo. No final a gente vai ter o sorteio e uma vez realizando o sorteio, eu vou encaminhar o livro ao contemplado. Protesto, que já foi avisado que é protesto. Então a gente vai fazer, acho que nós temos mais duas, não é isso? Confere? Duas, acho que é 2 lives. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nas próximas 2 lives ter 2 sorteios diferentes, 2 livros meus. Eu vou sortear nas próximas lives aqui, no final, a escolha da doutora Luísa, do doutor Pedro, como acharem melhor aí, fico à disposição de vocês, e depois faço o encaminhamento do livro pelo correio para o sorteado. Ele entra em contato comigo pelo Instagram. O Instagram é esse que está aparecendo aí, Alberto Gentil Pedroso, e aí a gente fica com mais com mais esse atrativo, vamos deixar assim. Tá certo? Mas para mim é uma alegria toda vez que eu posso participar dos eventos da Noreg Pará e, claro, dos outros tantos que são realizados aí pelas outras associações. Eu faço o possível para participar. Eu tenho uma paixão e uma alegria muito especial em falar sobre registros públicos, sobre atividade extrajudicial. Fica aqui o meu abraço. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência e também estamos encerrando aqui. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite aí, um bom descanso
E vamos lá, até a próxima. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.